Meus amigos, vamos aqui acompanhar as últimas notícias do Clube de Regatas do Flamengo. E afinal de contas, hoje tem Mengão, hoje tem Flamengo e Central de Córdoba, direto do Maracanã. Jogo válido pela fase de grupos da Libertadores da América. Sem contar que teremos também o sorteio, para a Copa do Brasil. É a terceira fase da Copa do Brasil, sorteio que vai acontecer na sede da CBF. Então tem muita coisa hoje, de bastidores para sabermos, sobre o Flamengo, tá? Inclusive também aquela decisão, do jogo entre Flamengo e Vasco, a volta, do Pedro Queixada, o 9 bolado do Mengão, voltando também a ser relacionado depois de bastante tempo, fora dos gramados. Tudo isso nós vamos acompanhar agora. Vou deixar os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Flamengo. E os dois clubes reagiram veementemente a essa nota. Os dois clubes que eu digo os atuais... Os atuais, eu não posso dizer dono, Os atuais, enfim, os clubes que estão os atuais concessionários, melhor forma. Obrigado, Gilmar. O Flamengo esclarece que não há qualquer fundamento na informação de que o Vasco possa integrar o consórcio que administra o Maracanã. A nota é maior do que essa, mas a gente tirou esse trecho aí, E o consórcio do Maracanã também publicou essa nota, uma nota, com 5 itens aí. O modelo de divisão de receitas e despesas do Maracanã não está previsto no edital do governo do estado, tendo sido um acordo firmado entre Flamengo e Fluminense. Esse acordo prevê que qualquer terceiro que tenha interesse de ser sócio dos clubes do Maracanã precisa de autorização de Fluminense e Flamengo. O acordo também prevê que qualquer terceiro tenha no máximo metade da participação do Fluminense. O Fluminense não tem prejuízo decorrente da participação como acionista do Maracanã, essa informação também constava da nota do Diogo. E o acordo assinado ontem apenas estabelece que os jogos entre os clubes, Fluminense, Flamengo e Vasco, serão disputados no Maracanã. Esse é outro assunto, tá? É porque ontem a gente trouxe aqui essa notícia de que o Vasco vai fazer a clássico no Maracanã e vai, Esse acordo está firmado. 26, O que os clubes negam é que o Vasco poderia entrar. Agora, essa nota do consórcio oficial, ela mantém a possibilidade aberta. Sim. A nota diz, o Flamengo e Fluminense ontem fizeram postagem dizendo assim, não há interesse nem de Flamengo nem de Fluminense de que o Vasco entre. Não há interesse, não há negociação em curso. Posição oficial dos clubes, ok. Mas a nota do consórcio diz que isso um dia pode acontecer. Consórcio pode que é Flamengo hoje. E Fluminense. Isso. Mas pode não ser hoje, pode ser amanhã. O Vasco quer entrar? Pode entrar. Pode. Existe a possibilidade. Não é algo impossível de acontecer. Repetindo, os clubes ontem se manifestaram no sentido de que nesse momento não querem e não estão discutindo. Essa é a posição oficial dos clubes. E só tem ali uma correção muito importante a fazer. A divisão não poderia ser 40 Flamengo, 40 Vasco e 20 Fluminense. Teria que ser invertido. Porque a participação de um terceiro tem que ser equivalente à metade da participação do Fluminense. Então poderia ser 40 Flamengo, 40 Fluminense e 20 Vasco, por exemplo. Estou querendo dizer aqui, existe a possibilidade, mas os clubes garantem que isso não está sendo negociado. E tem um ponto importante nesse comunicado também, que é o seguinte, e a informação que as informações que o Diogo tem, eu também tenho as mesmas informações. Aquela última linha ali, Item 5. No item 5, o Vasco poderá pleitear também outros jogos por ano em 2025 e 2026. 4 jogos por ano. 4 jogos. Poderá pleitear. Não quer dizer que esteja garantido. A informação que eu tenho é que para 2026 está garantido, está assinado em contrato. Para este ano, estamos falando este ano, de segundo semestre do ano, o Vasco poderá pleitear. Pode ser que tenha a oportunidade do Vasco fazer. Por que pode ser? Porque o Flamengo e o Fluminense, eles têm que entregar uma cota de jogos, segundo os especialistas lá, que não prejudiquem o gramado. Se o Fluminense ou o Flamengo forem eliminados de competições como Sul-Americana ou Libertadores e Copa do Brasil, que são competições eliminatórias, pode-se abrir espaço para mais jogos. Então, não foi uma garantia que o Vasco vai fazer este ano ainda mais jogos do que os clássicos regionais. Vasco e Fluminense, Vasco e Flamengo. Mando de campo do Vasco. Mas o que o Vasco conseguiu é que, ele já conseguiu, que nestes jogos em que ele tem um mando de campo, ele vai ter
um tratamento diferente com relação às receitas, a exploração de bares, de outras permissionários dentro do estádio, e ele vai ter como caracterizar o estádio para que seus jogadores se sintam realmente mandantes do jogo. Por quê? O Maracanã hoje ele é totalmente envelopado para o Fluminense no vestiário à esquerda, o Fluminense no vestiário à direita e o Flamengo no vestiário à esquerda. Então, os vestiários, o 3 e o 4, não tem característica. Então, o clube usa aqueles vestiários. Então, esses vestiários vão ser envelopados, os jogadores vão ter a sensação de que estão no ambiente do clube. A iluminação do estádio, que agora virou moda, a iluminação do estádio vai ser uma iluminação, quando o Vasco for o mandante, caracterizado. As bandeiras de córner terão bandeirinhas do Vasco. Então, para o Vasco, que tende a fechar São Januário em 2026, para as obras de reformulação, 1 é maior do que 0. O Vasco, se fechar, não tem onde jogar. O Vasco vai ter que se virar para jogar em algum lugar. Então, ele já tem pelo menos garantido 4 jogos em 2026, além dos clássicos regionais que ele pode fazer. Não estamos falando de campeonato estadual, porque no campeonato estadual os clubes estão vendendo um mando de campo, estão jogando fora do estado. Mas no Campeonato Brasileiro, o Vasco vai ter, ou Libertadores, ou Sul-Americana, ou Copa do Brasil, o Vasco vai ter mais 4 jogos. Para o Vasco, isso é um ganho. E para o futebol carioca, gente, o futebol carioca é um tremendo ganho. Você ter um pouquinho dessa união, dessa convergência, porque o Maracanã, ele embora esteja cedido por 20 anos aí para a exploração de Flamengo e Fluminense, o torcedor tem uma relação com o Maracanã, pelo menos o torcedor da minha geração, ou um pouquinho mais novo, que é um estádio de todos, né? Não é um estádio de um ou de outro. Tudo bem que a geração, a galera na faixa dos 20 anos, identifica mais o Maracanã como um estádio do Flamengo, realmente. Sim. É só isso. E do Fluminense, sim, claro. Isso tudo que o Gilmar falou é a notícia, né? A notícia que tem para 2025 e 2026 é isso. O que o Diogo publicou ali e os clubes negam é um bastidor, né? Um bastidor de que internamente os clubes conversam, que é a informação que você falou que tem também. Isso, a nota emite a posição oficial do clube. Oficial em cima desse bastidor que o Diogo deu e mantém. Parece a vocês que esse tipo de acordo, Marcelo, deveria ter sido um acordo firmado de maneira mais transparente, ou seja, com representante do consórcio, do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, fazendo uma coletiva, selando a possibilidade de uma nova relação. Talvez o que tenha acelerado o processo aí, não é informação alguma, eu tentando analisar toda essa situação, o que tenha acelerado esse processo tenha sido a ação a liminar da Justiça que autorizou o jogo e que não foi o Vasco que fez, né? Foram torcedores do Vasco. E a ideia do jogo do Vasco ir para São Januário, o Vasco Flamengo ir para São Januário já não era o caminho que a diretoria estava seguindo. Talvez eles tenham acelerado esse processo para isso. Mas, de fato, acho que ficaria mais bacana de ver. Até, afinal de contas, é uma notícia grande, né? Uma reaproximação do Vasco com o Maracanã, que pode ficar só nisso em 2025 e 2026 ou pode ser algo que vai crescer com o tempo. E a nota do consórcio mostra que negociações são possíveis. Sim. Né? Não é algo inviável de acontecer. Você já deu o gancho. Pegou o gancho. Vai. Porque olha aqui na nossa tela quem aparece. Georgian de Arrascaeta aparece aqui atrás. Tá. E Felipe Luiz. E na outra tela lá na frente aparece Rafa Marques no Maracanã, no estádio Mário Filho. Que não está entre o Leme e o Pontal. Não. Ali é bairro do Maracanã? Maracanã. Perto da Tijuca, perto do que mais? Do Andaraí. Os antigos chamam ali de... Região da antiga aldeia campista. É isso que eu ia falar. Sabe, se o Lúcio Silveira deu uma aula de geografia de Porto Alegre ali, o Rafa, se deixar, ele faz um programa inteiro do Rio de Janeiro. E hoje tem Flamengo, Rafa. Bom dia, amigo. É isso, Abel. Bom dia para você, para o Celso, para o Eugênio, para a Mari, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F360. E olha, uma manhã de quarta-feira tipicamente carioca, a previsão do tempo versa sobre a possibilidade de chuvas ao longo do dia, mas por enquanto, sol de fora, nenhuma nuvem no céu, um cenário aparentemente perfeito para o Flamengo voltar ao Maracanã em jogos de Conmebol Libertadores, depois daquela última impressão do ano passado, nada agradável, a derrota para o Pearol pelo placar de 1-0, depois a consequente eliminação
lá no campeão Delcílio, e o Flamengo ficou pelo caminho na Conmebol Libertadores de 2024. Página virada, Tite não está mais, Felipe Luiz assumiu. Com ele no comando e com o time principal, o Flamengo não perde desde o Fla-Flu do Campeonato Brasileiro do ano passado, 17 de outubro. O Flamengo perdeu esse ano, sim, no Campeonato Carioca para equipes de menor investimento, como, por exemplo, o Nova Iguaçu, que foi a última derrota em jogo oficial na temporada, mas era com a equipe alternativa. Com o time titular, são 16 jogos neste ano e nenhuma derrota. Flamengo já campeão carioca, campeão da Supercopa do Brasil, campeão também da Taça Guanabara, entrando com muita confiança na Conmebol Libertadores, principalmente depois daquela vitória na estreia na Venezuela sobre o Deportivo Táchira. O adversário de hoje, que é o Central Córdoba, empatou com a LDU em casa pelo placar de 0-0 e, obviamente, vem para cá para jogar um futebol fechadinho. Mas a gente sabe que no jornalismo, né, a novidade, o que tem peso, o que tem relevância, muitas vezes ultrapassa aquilo que está previamente combinado, que era para falar especificamente da preparação do Flamengo para o jogo. Já está no espn.com.br. O Flamengo acabou de confirmar oficialmente esta informação. Depois de 7 meses, o atacante Pedro, plenamente recuperado de mais uma grave lesão na sua carreira, volta a ser relacionado e ficará no banco de reservas esta noite contra o Central Córdoba, às 9h30, aqui no Maracanã. É uma excelente notícia, não se sabe exatamente quanto tempo o Pedro pode jogar, algo em torno de 15, 20 minutos, mas aos poucos, ou seja, gradativamente, ele vai recuperando o seu espaço na equipe titular, uma vez que é o jogador importantíssimo no planejamento do Flamengo para a temporada 2025. Outro jogador muito importante, já vamos falar sobre o time para a partida dessa noite, é o meio-campo Gerson. É consenso entre quase todos os torcedores e também muita gente da opinião pública que ele é o grande craque desse time do Flamengo, o jogador que leva o Flamengo ao ataque em campo, jogando em várias funções diferentes. Gerson acaba de ter, informação confirmada ontem, o seu contrato renovado com o Flamengo até 2030, portanto, duração aí de mais 5 temporadas praticamente. E numa entrevista à Flamengo TV, ele falou sobre essa satisfação de estar com seu vínculo estendido pelo Clube do Coração. Feliz, realizando mais uma vez um sonho na minha vida, renovando o contrato, meu time do coração, tá aqui, né, até 2030, então estou muito contente, muito feliz. Espero que minha passagem aqui continue sendo vitoriosa, que é o mais importante, né? Para todos nós aqui do clube e para a nação, que é o que nos representa fora de campo. É o 12º jogador, né, que a gente costuma dizer. Feliz, mais motivado ainda e querendo sempre buscar mais. O Gerson, que tem presença mais do que assegurada no time do Flamengo para o jogo dessa noite contra o Central Córdoba, e a dúvida é se ele vai jogar efetivamente como um homem aberto pelo lado direito ou se vai fazer parte da construção do meio campo. Nós temos aí o provável time do Flamengo para essa noite, 2 voltas importantes. Gonzalo Plata e Bruno Henrique, poupados contra o Vitória, recuperam as suas condições de titulares para a partida dessa noite pela Conmebol Libertadores, mas algumas lacunas são grandes dúvidas na cabeça do torcedor, mas imagino que o técnico Felipe Luiz já tem em mente os seus favoritos. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, aí uma dúvida do lado esquerdo, Alexandro, que foi titular no último fim de semana, ou Ayrton Lucas, o meio campo Pulgar ou Everton Araújo, De La Cruz ou Luiz Araújo, aí nesse caso o Gerson viria para a função de meio campo, e o Jorgean de Arrascaeta fechando o setor de meio campo. Na frente, o Gerson com o Bruno Henrique e o Gonzalo Plata, esse o provável Flamengo para enfrentar o Central Córdoba logo mais aqui no Maracanã. Mais uma vez, promessa de casa cheia, e o Flamengo tentando apagar aquela última imagem deixada na partida contra o Peñarol e recuperar a imagem anterior, porque até aquele jogo contra a equipe uruguaia, o Flamengo vinha de 17 vitórias consecutivas no seu estádio pela Conmebol Libertadores e tem tudo para conseguir hoje mais uma. Abel e amigos. Grande Rafa Marques, trazendo um panorama completo, escalação do Flamengo de tanta gente e trazendo 2 ótimas notícias para o torcedor rubro-negro, viu, Eugênio Leal? O Pedro relacionado depois de muito tempo e a renovação do contrato do Gerson, do Adílio dos tempos modernos, como você bem sugeriu, e nós aceitamos aqui, você sugeriu ano passado ou retrasado, todos nós aceitamos, porque realmente lembra o grande Adílio. Porque o torcedor do rubro-negro, estou brincando com o Eugênio, porque quem sugeriu fui eu, mas
voltando a falar sério, o torcedor rubro-negro, ele tem que comemorar essa renovação. Porque se o Gerson não renova, quem não ia querer o Gerson? Torcedor rubro-negro, já pensou o Gerson jogando no Palmeiras, no Galo, no Internacional, no Grêmio, no Fluminense? Aliás, ele já jogou no Fluminense. Começou lá, não começou lá? Sim. Então, é uma grande notícia. São duas grandes notícias, hein, Eugênio? Sim, são duas notícias importantíssimas. O Pedro, mais cedo ou mais tarde, a gente sabia que ele estava nesse processo de volta. E tem que ter calma, paciência, porque o jogador que fica tanto tempo parado, quando ele começa a jogar de novo, ele vai ter problemas, muitas vezes musculares, de desequilíbrio e tal. Então, entender que não é chegar, botar e achar que ele vai jogar 90 minutos, tem que ir entrando aos poucos, mas é fundamental. O Flamengo sente falta do Pedro, sente falta de uma referência na área, como o Pedro é. E o Gerson, então, é uma notícia maravilhosa, porque é o jogador que faz o time girar hoje, né? É o cara que faz essa engrenagem funcionar. Quando ele não está, o Flamengo tem mais dificuldades, naturalmente, e era uma renovação que parecia complicada lá atrás. Houve reclamação do pai do Gerson, né? Dando a entender que o Flamengo não estava valorizando o jogador, que ele tinha feito um esforço para voltar e que esperava esse retorno. E então, o que indicava que era uma negociação difícil, o Flamengo consegue fazer a renovação de contrato e agora fica mais tranquilo. Acho que a manutenção do Gerson dá garantia de que o Flamengo vai ter uma temporada em alto nível, porque ele é um jogador que faz, repito, faz esse time rodar, faz esse time girar, e é muito diferente quando ele não está no time do Flamengo. Garante tranquilidade dentro e fora de campo, né? Para que não fiquem mágoas. Muito do caso Gabigol partiu por mágoas de má condução em momentos específicos. A coisa ficou mal parada entre as duas partes. Isso está resolvido. Essa renovação com o pai do Gerson, digo com o Gerson, está resolvida. E são dois jogadores, tanto o Gerson quanto o Pedro, mais do que o talento individual deles, é o quanto o time é diferente com eles, dentro da dinâmica do time. A gente está discutindo e vai discutir até o Pedro voltar plenamente. A gente vai discutir essa questão de jogadores que fazem a função dele, mas não é a mesma coisa. E o Gerson ficou claro no jogo na Venezuela, não só a ausência do Gerson, mas também do Arrascaeta, que também mostrou no Brasileiro do que é capaz, acabou de fazer um lance fantástico contra o Vitória. Esses jogadores são muito importantes para além do brilho individual deles, porque eles representam no jeito de jogar do Felipe Luiz hoje. É uma garantia não, porque a gente nunca sabe se o cara pode sair, mas pelo menos o Flamengo está coberto até 2030. Isso é muito tempo, gente, é a outra Copa do Mundo ainda. Olha que loucura. Tranquilidade para o Gerson também, né? Com contrato renovado, feliz, provavelmente um din-din a mais no bolso. Quem não gosta? Trabalhar sossegado. Né? Se o cara quiser comprar, por exemplo, se o cara gostar daquele azeite no tempero... Ovos, azeite, pode comprar ovos, que estão muito pão, caros. O cara gosta Muitos daquela ovos. omelete gostosa com cebola, omelete com atum, hein, professor? O ovo tá caro, o azeite tá caro. O Gerson precisava de aumento. 32 anos ele vai ter, né? Ótimo, idade ótima ainda. O Rafa Marques, amigo Rafa Marques, você consegue imaginar um Flamengo ideal a partir do momento em que o professor Felipe Luiz estiver todos à disposição? Pedro voando, Gerson voando e tranquilo de contrato renovado, Arrasca inteiro, todo mundo. Qual seria o time para você? Fácil ou difícil essa pergunta? É uma pergunta boa. Não, ela é boa, não é difícil não. Quer dizer, pode ser que a gente tenha uma variação se ela for uma pergunta estendida para todo mundo. Abel, eu vou trazer a minha percepção. Partindo de um princípio, né, de uma lógica em que todos estarão bem fisicamente, tecnicamente, vivendo os melhores momentos técnicos possíveis, eu acho que o Flamengo titular não tem muito mistério, não. Tá? Eu penso que seria Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique. Ainda é, para mim, o melhor Flamengo. Só que com uma quantidade muito maior de peças altamente confiáveis para dar dinâmica de jogo, variações para o treinador, Luiz Araújo, Michael, Gonzalo Plata, gente que pode entrar e fazer uma dinâmica diferente no meio-campo e no ataque do Flamengo. Mas se a gente partir de um princípio, até por uma questão de tempo de casa, serviços prestados, aquilo que o Campos já falou, né?
Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E eu escalei um time, à exceção talvez do Alexandro, que tenha menos tempo de clube que todos os outros, de jogadores que estão há algum tempo já performando e bem com a camisa do Flamengo. Então, acho que esse seria o Flamengo ideal e vai acabar sendo a médio prazo, porque o Felipe Luiz tem muito dessa questão associada ao trabalho que mais trouxe frutos, né? Desde a época do Jorge Jesus, passando pelas fases em que o Flamengo teve primazia técnica de competição, ganhou títulos importantes, muitos desses jogadores estavam em campo. Então, eu acho que deve ser esse o chamado Flamengo titular daqui a algum tempo. Agora, convenhamos, né? Pega o Flamengo reserva, seria titular em pelo menos 75% dos times que jogam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Boa, grande Rafa Marques, trazendo tudo, informações, análises também do Flamengo, que entra em campo logo mais contra o Central Córdoba, em partida válida pela fase de grupos da Libertadores da América. Meus amigos, inclusive, né, vou trazer para vocês aqui, ó, dar uma olhada, né, no campinho do GE, já com os jogadores posicionados, o goleiro Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, o Wesley na lateral direita, e aí tem uma dúvida, né, se ele vai de Alexandro ou Ayrton Lucas na esquerda. Dela Cruz também é uma dúvida, né? Ele tem o Alan à disposição, se ele vai com o Dela Cruz ou o Eric Pulgar mesmo. O Pulgar acho que vai, mas a questão aí da dúvida é o Dela Cruz. Arrascaeta, Gerson, Gonzalo Plata e Bruno Henrique, tá? Lembrando que o Flamengo joga às 9h30 contra o time do Central de Córdoba, que também tá aí, ó, escalado, né? Aí para vocês na tela. Aguirre, Ribeiro, Abácia, Moiano e Cufre, Galvão, José Florentino e Ivan Gomes, Pirilo, né, o Perelo, Angulo, né, e Heredia, eu acho que é isso, acho que é assim que é a pronúncia, tá? Então esse daí é o time do Central de Córdoba, que vai jogar, né, pela primeira vez, né, desde que foi fundado no Maracanã, tá? Um time que tem mais de 100 anos, mas nunca atuou no Maracanã. Lembrando que esse é só o segundo jogo da história, né, do Central de Córdoba na Libertadores. Jogou na estreia contra a LDU, empatou, e agora vai enfrentar o time do Flamengo, tá? Esperamos aí que o Flamengo consiga um bom jogo e um bom resultado, tá? Se Deus quiser aí uma vitória hoje, coloca o Flamengo numa condição muito boa nesse grupo da Libertadores da América de 2025, tá? Lembrando que ainda saberemos o nosso adversário da Copa do Brasil, né? Então tem muita coisa para poder ficar atento, né, relacionado ao Flamengo nesta quarta-feira, tá bom, meus amigos? Daqui a pouco eu trago mais novidades e mais informações, detalhes, análises, debates, né? Muito Flamengo para vocês aqui. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!